Pois bem, queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Dessa vez estamos aí na lição de número 11, né, quase no encerramento desse trimestre, Governo Divino em Mãos Humanas. E nós vamos tratar hoje a rebelião de Absalão. O texto áureo está em 2 Samuel, capítulo 15, e o versículo de número 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A leitura bíblica em classe da lição de número 12 está baseada em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 18. Queridos irmãos, hoje vamos tratar de uns assuntos seríssimos que aconteceu durante o reinado de Davi, que foi quando seu próprio filho, Absalão, resolve tomar, o trono do pai, levanta-se contra o pai, né? Na verdade, Absalão ele foi um oportunista, também estrategista, perspicaz, e foi alguém que apareceu nesse cenário. Nós vamos entender que tudo isso fazendo parte daquele contexto em que Davi recebe agora, de um certo ponto, uma cobrança de Deus ou uma punição de Deus por tudo que tinha acontecido. Nós vamos ver agora o seu próprio filho, levantando-se contra ele e demonstrando-se alguém com um coração mau, completamente diferente de seu pai. E o primeiro tópico da lição vai começar o homem Absalão. Presbítero irmão Sérgio, uma alegria estar mais uma vez com o irmão aí. A paz do Senhor a todos, os nossos ouvintes aí, os nossos irmãos que já fazem parte da nossa família. Temos uns irmãos que não perdem as aulas e nós queremos agradecer aí a sua sintonia. E aí, você que tem comentado, tem compartilhado, tem dado o seu like, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E nós estamos aí na lição de número 12. Sabe, pastor Luciano, que eu fico assim, olhando a questão de Absalão nesse ponto, e talvez acredito que seja quase que inevitável não haver esse tipo de situação em um lugar onde havia muitos filhos de mulheres diferentes, né? Porque se nós analisarmos a grosso modo, você congregar no mesmo lugar, eram 10 mulheres, é isso, né? 10 ou 12, né? 12 mulheres e 10 concubinas. São 22 mulheres. Então, se você analisar que cada uma tem aí, pelo menos aí, seus 4 filhos, vai dar aí uns 48, 50, sem colocar as concubinas, mas é possível. Se Gideão tinha 70 filhos com algumas mulheres, então Davi possivelmente deveria ter pelo menos aí uns 70 filhos também. Então, filhos de mães diferentes. Agar e Sara eram 2, e já um filho... E um filho só já deu problema. Agora você imagina um desejando entrar na posição do outro, quer dizer, um desejando o reinado, com toda essa vaidade, com todo esse orgulho. Então nós vamos perceber aqui que Absalão, ele já tem um passado, de violência, um passado onde ele toma as dores da sua irmã, que foi abusada sexualmente pelo seu irmão, meio-irmão, o Amon, que ele fica com a Tamar, e aí ele fica guardando aquele ódio no coração por um bom tempo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, passado parece 2 anos, ele vai lá e chama o seu irmão para uma festa, e quando chega na festa, ele embebeda o irmão e tira a vida do irmão, manda tirar a vida do irmão. Então, o caráter dele dá para entender que ele não tem muita pressa para executar aquilo que ele quer. Porque tem pessoas que têm a raiva e já despeja ela na hora. Eu, por exemplo, já vi pessoas que explodem na hora e fazem o que tem que fazer no momento, mas tem pessoas que não, que suportam a raiva dentro de si, vão maquinando mal e vão trabalhando até o momento em que calmamente ele executa o seu plano. Isso é uma dificuldade, a raiva, a ira,
que a pessoa sente no coração, é quase que inevitável, mas devemos, como diz a Bíblia, irar, mas não pecar. Quer dizer, devemos dar lugar à ira dentro de nós, mas pedir a graça e a misericórdia de Deus para que ela possa ser dissipada de uma forma que não venha trazer problema para nós e para a sociedade. E esse ato que ele comete de assassinar o seu próprio meio-irmão, faz com que o pai, Davi, o coloque de lado, né? Ele vai ficar aí abandonado aí pelo menos acho que 4, 5 anos. E quando ele retorna para o palácio com uma manobra de Joabe, ele vai ficar na geladeira uns 2 anos. Imagina, ele vai remoendo aquela situação por 2 anos. Então, a rebelião, a revolta nunca ocorre de forma instantânea, não é um ato que faz com que a rebeldia ou a revolta aconteça. Lembrando que rebeldia é o ato, muitas vezes, de a pessoa exigir a fala, de querer mostrar a sua opinião. E já a revolta, né, ou a rebelião, já é a desobediência por absoluto a uma autoridade, a uma ordem, a alguma coisa superior. Então, ele chega nessa situação, mas não sem antes trabalhar todo o cenário, né? Absalão, ele vai trabalhar o cenário, ele vai preparar, ele vai se apresentar perante o povo, já perante as 10 tribos, né, do norte, e principalmente em Hebrom, como nós vamos colocar. Hebrom, essa cidade que foi marcada também pelo início do reinado de Davi. Se você ler, acho que capítulo 3 de 2 Samuel, vai falar a respeito do acordo que Davi faz com Hebrom, e ali também acontece uma desgraça, porque Joabe mata, né, o Abner, né, e o Davi fica agoniado, porque, imagina, fez uma aliança e o Joabe vai lá e, quando o camarada já estava quase, sei lá, a 50 quilômetros do lugar, ele manda chamar e acaba matando ele, cria toda aquela desgraça. Mas foi em Hebrom que é firmado ou estabelecido o reinado de Davi, e depois Davi sai dali para reinar em Jerusalém. Então, o próprio Absalão vai fazer com que o seu reinado também se inicie de forma estratégica, e nós vamos comentar um pouquinho para frente, aonde vai estar no ponto, acho, 3, né? Aqui nós podemos já entrar no ponto 2, falando sobre a fraqueza do reinado de Davi e a revolta de Absalão. Aí já estamos, né, irmãos, entrando no segundo tópico. Como eu já havia dito aos irmãos no início, a revolta de Absalão, ela é resquício do pecado cometido por Davi, na questão que estudamos sobre a morte de Urias, quando o próprio Deus fala que a espada não sairia da casa de Davi. É interessante. Agora, lembrando também, é uma posição importante, a consequência do pecado, mas vamos tentar colocar aqui um parêntese, né, para que nós venhamos a tirar da consciência de alguns irmãos. Hoje, por exemplo, eu me reunia com uma gestora na área da educação, e nós conversando. Ela tem uma filha da idade do meu, e ela disse: Sérgio, ensinei a minha filha até a idade, no caso de adolescente, né, ou 17 anos, 18 anos, e aí depois, dali para frente, ela tomou um rumo totalmente ao contrário do que eu ensinei e do que eu desejo. E aí algumas vezes ela já me pegou no caso triste, e relatando que não é culpa dela, que essas atitudes que ela está tomando, tipo se tatuar e se envolver em relacionamentos que ela nunca gostaria, não tem nada a ver com a educação. Porque tem pais que vão ensinar filhos no caminho do Senhor, e essa criança, ela não vai tirar da memória, porque a mensagem lá ensina a criança no caminho que deve andar, e até envelhecer não se esquecerá dos ensinamentos. Não é que não se desviará. Ele não vai esquecer, mas o desviar, aí a questão é a questão que a pessoa, cada ser humano em si, ele é um ser humano em especial, e ele é também dotado do livre-arbítrio. Porque se nós analisarmos assim, claro, o pecado traz consequências
semeamos determinadas coisas e colhemos coisas até piores, tanto colhemos também coisas melhores. Porém, há pais que por muitas vezes ficam se perguntando o que eu fiz de errado para o meu filho ou a minha filha estar nessa situação. E ele olha no passado e vê que o seu caminho foi um caminho ordeiro, que ele, na realidade, foi um homem prudente, uma mulher prudente, e fizeram tudo de certo. E é claro que tem o inverso também, porque eu também fico olhando como é que o diabo se levantou no céu. Se Deus exemplo, ele não tinha. Exemplo mau ele não tinha para se rebelar contra Deus, né? Por que Adão e Eva se rebelaram contra Deus? Deus é ruim? Não. Então você, meu irmão, pai de família, mãe de família, é possível que tenha um filho na droga, tenha uma filha na prostituição, ou um filho na prostituição, ou de repente já casou 3, 4 vezes, vive uma vida devassa. O filho pródigo também nós não vemos motivo para ele fazer o que fez. Se não é o caso de você ter sido, no caso, relapso, não ter dado bom exemplo, louve ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas é claro que se é consequência de uma vida errada que você teve, também mesmo assim você é digno de misericórdia, o Senhor entende, compreende, e há como nós caminharmos. E aí, irmãos, nesse contexto aparece Absalão, que levanta contra seu próprio pai, lembrando que, aparentemente, antes de todos esses problemas que houve, quando ele mata seu meio-irmão, fica fora, Absalão ele é apresentado como aquele filho de Davi, um filho querido, um filho cercado até de uma certa mordomia no sentido de privilégio seria a palavra correta. E você vai ver várias afirmações sobre Absalão de um homem bonito, corpo perfeito, algo que você olhava era alguém top, vamos dizer na linguagem da meninada agora. Porém, o coração dele era ruim, porque espiritualmente, de maneira espiritual, você não vai achar nada que difere Absalão ou que mostra Absalão como alguém voltado às coisas de Deus. E Absalão, aproveitando da questão, ele era o terceiro filho, né? Na questão, terceiro filho de Davi. A princípio, antes desses percalços que houve, era tido como um dos filhos mais queridos de Davi. Chegava a ter ali à sua disposição carro, cavaleiros e etc. E esse Absalão agora torna-se alguém bem estrategista. Porque no segundo tópico aqui nós vamos ver Absalão como político, né? Primeiro ele prepara um terreno, ele vai tomando consciência ou percebendo as falhas que o próprio pai foi cometendo e Absalão vai crescendo nesse contexto e vai também agregando pessoas para si. Lembrando bem o que o presbítero Monsete pontuou, ele não rebeliou de um dia para o outro. É igual se nós analisarmos, voltarmos um pouquinho atrás a questão da rebelião, voltarmos em Coré, Datã e Abirão, nós veremos que eles não se rebelam da noite para o dia. Eles foram observando situações, desde a questão do mar, mesmo que houve ali vitória, mesmo que o mar se abriu, depois as águas amargas que se tornaram doce, depois ali as 70 palmeiras e as 12 fontes de água que ali eles não puderam ficar, tiveram que prosseguir a caminhada, eles foram observando na visão deles que alguma coisa não estava correta, até que ele chega ao ponto de se levantar contra Moisés. E Absalão também, ele vai observando situações, né? Depois ele é mandado, porque na verdade ele foi mandado, houve uma permissão do seu próprio pai aqui, que ele vá para Hebrom. É interessante, né? Que ele vai para sacrificar. Ele diz, né? Ele diz, eu vou para sacrificar, o pai permite, mas Absalão já vai com o coração voltado o quê? Hebrom foi onde o meu pai foi coroado rei, é um lugar estratégico, é um lugar em que as pessoas vão respeitar. Meu pai começou seu reinado ali, lembrando que o reinado de Davi começa em Hebrom, ele reina ali por 7 anos e 3 meses. E Absalão vai para ali, né? E ele vai, quando ele chega, ao invés de ele
fazer o que ele pediu o pai para fazer, que ele, na verdade, ele falou, eu estou indo sacrificar. Ele chega lá e já se proclama, auto se proclama rei. É interessante que como é possível, né, por vezes a pessoa utilizar aquilo que é, no caso, divino ou uma forma assim piedosa e tendo o coração totalmente perverso. Samuel dá prova disso quando repreende o povo de Israel, e vem Saul, quando ele volta lá com Agag e traz aqueles animais, ele diz, não, mas vamos sacrificar. Quer dizer, a minha intenção não é de toda ruim, mas o que a gente percebe é a desobediência. E nesse caso aqui, essa pessoa, quer dizer, o Absalão, ele aproveita uma oportunidade como piedosa ou um momento para ir para o templo, ou no templo não, mas no lugar de adoração, de consagração do animal, e ali ele já está com toda a estratégia montada, porque ele já tinha conversado com as pessoas, bajulado, e aparentemente mostrado interesse nas necessidades do seu próximo. Olha só como é quando a pessoa tem maldade no coração. Quem olhava aparentemente ele sentado, ouvindo o povo, dizendo, olha, se eu fosse rei, eu ajudaria vocês, ouviria a causa de vocês. Quer dizer, isso vai demonstrar que o governo de Davi já está fraco, porque o povo está insatisfeito com ele não está dando a atenção necessária para que eles viessem a estar satisfeitos. E ele aproveita essa oportunidade para conquistar o coração das pessoas. Ele programa toda uma festividade, né? Programa toda uma reunião, convida as pessoas mais influentes. Dentro dessas pessoas mais influentes, até para que essa reunião houvesse uma aceitação, um dos conselheiros do rei estava junto na reunião, ele se apresenta e daí começa toda a sua estratégia. Né? E ele vai abrir um precedente para depois, acho que no capítulo 20 ou 21 de 2 Samuel, Seba, né? Seba, ele vai levantar uma revolta contra o povo de Israel, contra Davi, vai entrando de cidade em cidade, até que, de tribo em tribo, né? E até que ele chega no momento em que a mulher vai lá, e na cidade que está cercada, e disse, ô Joabe, tu vai matar todos os inocentes por causa de um homem? Joabe disse, não, se me dá a cabeça desse camarada, o Seba, nós acabamos com a conversa. Aí disse, então tá bom, espera um pouquinho que nós já vamos cortar a cabeça dele. A sabedoria da mulher, né? Mais uma vez, as mulheres dando prova de que consegue se resolver muitas coisas só na conversa, não na violência. E ali você vai perceber que tudo dando início com uma revolta. E a revolta é a questão de orgulho, né? Porque ele achava que ele deveria reinar. E aí nós vamos quebrar, eu acho que o 10º mandamento, quando vai dizer que não devemos cobiçar nada que é do próximo. A casa, o carro, a mulher, o trabalho. E aí geralmente é isso, porque tanto Absalão como Coré, Datã, Abirã e tantos outros que se levantam contra a liderança ou contra alguém, é porque acreditam que eles têm mais valor do que outro. Quem deveria estar na frente é ele e não a pessoa. Então, isso é o nosso orgulho, é tentar usurpar a condição. Vê que eles olharam para Moisés e disseram assim, mas, ou a própria irmã de Moisés, né? A Miriam, e orando assim, será que Deus só fala através de Moisés e nós também? O que é isso? E na questão própria Deus se manifesta e fala, né? Que com vocês eu falo através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo cara a cara. E é interessante, irmãos, que aí nós vamos ver o quê? Davi, em meio a esse contexto, ele foge de Jerusalém, porque ele recebe a notícia. E ele conhece o caráter do filho. Ele conhece o caráter do filho e ele percebe que a estratégia estava muito bem montada e como o reino estava enfraquecido. E aí algo que nós debatemos ao longo do trimestre, Davi era rei, não era pastor. Davi era rei, mas não era sacerdote. Davi era rei até segundo o coração de Deus, mas não era líder espiritual. Então o reinado estava fraco de maneira moral e também de maneira espiritual devido aos problemas
que aconteceram na família de Davi, que se tornaram públicos e de conhecimento de todo o povo. E nós vamos agora para o terceiro tópico, né? A morte de Absalão. E vamos começando aí com o presbítero irmão Sérgio, né? Como ficou esse coração de pai aí nessa situação? Ele se proclama rei, né? E aí nós vamos perceber que essa situação de liderança não vai subsistir. Mas eu acho legal, interessante também o ponto 4, antes de nós entrarmos lá, a lealdade dos servos de Davi. Quer dizer, no texto sagrado nós vamos ver que há a figura, não sei se é do Geteu, que ele está há poucos dias, hoje também Absalão mandou, tem a passagem no mesmo capítulo, o irmão dá uma lida depois, eu não me lembro agora o nome, daqui mais pouco a gente dá uma olhada. Davi, quando sai e deixa as concubinas, e aí tem os soldados que acompanham ele, os 600, mas também tem um homem ali que ele vai dizer assim, não, tu fica aí, fica com o novo rei, Davi, tentando preservar a vida daquele homem, tu está há pouco tempo aqui no nosso meio, não tem necessidade. Itai de Gate. Itai de Gate. E aí disse, não, tu fica aí, rapaz. E aí a resposta dele, assim, eu achei, assim, de uma fé, de uma sinceridade, que me lembra, acho que é a Ruth para Noemi, é isso, né? Disse, o teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo, e onde pousares tu, pousarei eu, mas eu não vou te deixar. E aqui ele vai dizer, não, eu vou contigo, Davi, se for para morrer contigo eu morro, se for para ficar peregrino eu fico. Quer dizer, essa lealdade, né? Esse comprometimento com a liderança. E isso é fundamental na nossa vida, nós sempre olharmos, não a posição que às vezes nós podemos alcançar, mas se ela é legítima, se ela realmente cabe na nossa vida. Porque tem coisas que não são para nós. Não, vai durar pouco tempo, não vai ser um motivo de honrar a Deus. Vai ser mais uma questão de ensoberbecimento e de repente até autopromoção, mas não a glória do Senhor. E nós devemos perceber a nossa chamada. Acho fundamental, não há necessidade nenhuma de nós no reino de Deus tentarmos tirar aquilo que é do próximo. Porque se é do próximo, ninguém tira. Você vai usurpar. Quer dizer, você vai arrancar. E Deus sempre tem o desejo de doar para alguém. É interessante você ter esse coração aonde tem alegria em ver alguém que não é você reinando. E não ter problema de ver alguém crescendo. Né? O sentimento que houve no apóstolo no João, né? João, o discípulo, né? Não era nem discípulo, era João Batista, ou Batista. Em que ele está perdendo terreno, ele está perdendo discípulos e ele entende aquilo, dizendo, olha, eu vim para esse propósito, vim para abrir o caminho, eu vim para proclamar as boas novas e dizer que o Messias chegou. Então o meu papel já se cumpriu. Olha que maravilhoso, que lindo quando você sabe que você cumpriu o seu papel, como o apóstolo Paulo vai dizer que combateu o bom combate. Então que nós possamos ter a certeza de estarmos no lugar certo, na vontade de Deus para fazermos aquilo que Ele deseja. Porque a lealdade aos nossos amigos, a lealdade às pessoas que nos honraram, né? Isso é importante porque é possível que uma pessoa tenha sido colocada numa posição porque foi indicado por alguém. E depois que essa pessoa passa a ter uma certa influência, ele não lembra de quem ele ajudou. Né? Ele se acha tão importante que ele vira as costas para aquele. Quando não, até em certa situação, quando um casal inicia na pobreza, né? E aí eles vão crescendo materialmente, e aí lá na frente o homem pega, né, e troca a mulher por uma mais novinha porque é mais bonita, mas aquela que começou com ele, né, sofrendo, acordando de madrugada, pegando no batente, muitas vezes cozinhando até tarde da noite, está cansadinha e ele, como está bem de vida, acaba substituindo. Então, nunca despreze ninguém, né? Trate com respeito e carinho as pessoas. Seja grato às pessoas que te ajudaram. E principalmente aos da família. Né? Essa situação aqui é terrível, porque Absalão, ele vai ter um preço caro. Ele vai ter uma morte triste, prematura,
e não chegando ao que Deus desejaria. Essa é a questão. Aí, irmãos, estamos aí no terceiro tópico, né? Coração de pai, Davi teve que montar um exército, né? Na verdade, para lutar contra o seu próprio filho. E nós vemos pontos, né, diferentes. Um estrangeiro recém-chegado, leal, e um filho criado com todo mimo, dentro do palácio, revoltado contra o seu próprio pai. E lembrando, irmãos, que tudo consequência também das coisas que foram acontecendo na casa, no palácio, e também as influências que havia sobre Absalão. Porque é interessante a gente sempre pensar que isso também não é algo que estava só no coração de Absalão. Alguém também estava por perto, alguém foi aconselhando, como a gente às vezes alguém foi inflando. É muito interessante a gente sempre parar para pensar e para analisar quais são os conselhos que eu recebo, principalmente quais são os elogios que eu recebo, se são elogios legítimos ou se são elogios com o propósito apenas de me inchar para depois eu me tornar uma massa de manobra. E Absalão, nós vamos observar que ele inchou-se e tornou-se massa de manobra, porque ele aparentemente ele achou que estava no controle, mas ele estava sendo manobrado. Ele estava sendo manobrado, algo que estava no seu coração. Davi, de fato, foge, mas monta um exército. E sempre lembrando que desde que Davi fugia de Saul, Davi sempre teve ao seu lado um exército, não pelos presentes que Davi poderia dar, porque quando ele fugia de Saul ele não podia dar nada, era por lealdade. E nessa questão, os que fugiram com Davi fugiram por lealdade, porque até então não se sabia qual seria o real resultado do reinado de Absalão. Que haveria toda uma probabilidade de Absalão conseguir se manter no reinado e conquistar o povo. E quem sai com Davi sai na questão de Itai. Né? Itai fala, se for para morrer eu morro, e se for para peregrinar eu peregrino, mas vamos embora. E Absalão vai pagar um preço. É interessante, irmãos, a gente nunca esquecer. Plantou, o presidente Monsés falou aqui. Aí a questão da plantação, a questão da criação de um filho ou de filhos é uma situação. Mas agora, a minha plantação pessoal, eu, Luciano, ser humano Luciano, vamos tirar aqui o pastor, vamos tirar o irmão, vamos colocar só o ser humano, que nós gostamos muito de espiritualizar as coisas, mas a gente como ser humano, à medida que você vai plantando, você vai colher. A gente nunca colhe na mesma proporção que planta, nem a bondade, nem a maldade, graças a Deus. Porque se a gente quiser colher a bondade, vai ter que colher também a maldade, mas você colhe. Sim. Né? E Absalão, ele vai colher o fruto que ele mesmo plantou. Há toda uma rebelião depois do reinado, porque quando acontece a rebelião no reinado, né, quando Seba ele levanta e vai de tribo em tribo, o que ocorre? Era baseado no exemplo do filho do rei. E baseado no exemplo do filho do rei, não enfraquece só a figura de Davi, que já estava enfraquecida, mas nesse ponto enfraquece também a figura de Absalão. Porque os que estavam com ele estavam só em Hebrom e estavam não por lealdade. Estavam ali para ver o que daria, o que eles teriam, o que eles poderiam, qual a palavra que eu vou usar, o que eles poderiam lucrar com tudo aquilo. Se Absalão se estabelece como rei, nós já somos amigos do novo rei, estamos bem. Mas, ao contrário do que Absalão projeta, Seba também levanta uma rebelião, visita todas as tribos, vai de tribo em tribo, e a situação se torna caótica, né? E quando você vai ver o desfecho dessa batalha triste entre pai e filho, né? Imagina o sentimento de Davi ter que lutar contra o próprio filho e contra o seu próprio povo.
aquilo que ele havia conquistado, né, um lugar de respeito, um lugar de governança, agora estava não matando filisteu, nem amorreu, nem os cananeus, nenhum tipo de Deus, mas ele estava ali, a batalha vai terminar com 20 e poucos mil, né, soldados mortos, homens mortos na guerra, quer dizer, e são do povo de Deus. E isso nos traz um ensinamento, irmãos, que muitas das batalhas nossas deveriam ser contra inimigos, não contra pessoas da própria convivência, né? Quantas vezes há intrigas entre lideranças e quem sai perdendo são os que estão na liderança. Quer dizer, aqui você vai perceber que morre não o inimigo, mas morre os filhos de Deus. São aqueles que estão envolvidos numa batalha, numa guerra civil. E aí a Bíblia vai nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Trazendo pelo lado do ensinamento espiritual, a nossa batalha nunca deveria ser contra o nosso próximo, aquele que está junto conosco, mas sim contra as coisas que são do mal. Então, mas quando nós perdemos o sentido da batalha, quando nós apelamos para o lado só do poder, da posição, de querer ter o destaque, nós acabamos trazendo não só destruição para nós, como divisões, como muitas rebeliões. Já visto você ver a quantidade de ministérios que há, né? Há 70, 80, 90 anos atrás, você contava na mão a quantidade de ministério que havia dentro do Brasil. Podemos botar aí uns 10, 15 ministérios fortes. Na verdade, era a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Luterana, Presbiteriana, Igreja Batista e a Luterana. E hoje você, nem somando... De 60 para cá, começou a Igreja Deus e Amor, e de 1980 para cá entrou Universal e... Não dá para contar mais no dedo dos pés e da mão. Eu morava em um bairro em Belo Horizonte, que um dia eu contei no mesmo bairro 42 denominações diferentes. Hoje, dependendo da cidade, se você errar uma rua, você cai numa igreja diferente. Na mesma rua, às vezes tem 3, 4 congregações diferentes, de ministérios diferentes. Então, mas tudo devido ao quê? A chamado de Deus, eu tenho minhas dúvidas. Eu diria mais ao orgulho de não se sujeitar a uma liderança, né? Então... Não desfazendo os ministérios, porque Deus tem a sua forma de trabalhar, mas eu vejo que muitos dos ministérios é porque a pessoa teve qualquer atrito com a liderança e recebeu um chamado e abre um grupo, leva um grupo. Aí 70, 80 pessoas e vai fazendo, aí outro abre, e hoje nós estamos nessa Babel, nessa confusão. Por quê? Porque querem reinar. A pessoa não serve, não quer servir, não quer ser liderado, ele tem um chamado para liderança. E aí vai montando, e nós chegamos na situação que estamos hoje, em que não se compreende muitas coisas. E eu vou aproveitar o gancho do presídio Pão Sérgio, é isso aí, irmãos. Muitos ministérios se abrem porque eu recebi um não do pastor, ou eu não concordei com a opinião dele, e eu não consigo absorver, e eu também não fui consagrado ao que eu queria, então eu me autoconsagro, vou lá e abro, e o que gera? Gera concorrência. E quando se gera concorrência, começa a ter a tal da lei da oferta e da procura. E na lei da oferta e da procura, começa a surgir na questão do meio evangélico, as heresias que nós estamos vivenciando hoje. O presbítero Irmão Sérgio é representante comercial. Então, ele sabe que, como ele representa em marcas de camisa, voltado à camisaria, voltado à calça e etc., vai ter uma gama de fábricas, uma competindo com outras. Umas ganharão pela qualidade, outras ganharão pelo preço baixo e fica por aí, no combate. Mas aí é algo comercial, que nesse embate ainda há os erros, né? Agora imagina no espiritual, é por isso que tem que ungir a vassoura de um,
porque aí conquista quem precisa da vassoura, tem que ter uma rosa ungida para quem precisa da rosa, tem que ter um óleo para você ungir a porta da casa, tem que ungir os pneus do carro, e por aí lá vai surgindo tantas unções, tanta campanha, tanta coisa, e na verdade, irmãos, o evangelho, a palavra, eu até disse para o presbítero Monserrat quando vinha no carro, a palavra por si só, ela é o suficiente. Mas quando se tem muitas denominações para atrair pessoas, eu preciso ficar extraindo. Não é fazendo exegese, tá, irmãos? Porque a exegese, ela é necessária, a hermenêutica é necessária, mas hoje nós estamos vendo que as pessoas estão extraindo pensamentos pessoais, pregando com muita ênfase aquele pensamento pessoal, e como a maioria não é de leitura e nem de meditação na palavra, é levado por ventos de doutrina. E aí vamos voltar, Absalão criado num lar cristão, porque Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Dentro do palácio tinha um grande homem de Deus, não só um, mas vários, mas vamos citar um, Natã, mas Absalão não absorve coisas boas. A natureza é complicado nós falarmos assim, porque parece que tem determinadas pessoas que podem estar rodeado de bem e acabam optando pelo mal. O que nós podemos tirar de uma grande lição é a necessidade da união, da comunhão, é o que Jesus nos ensina, né? O amor ao próximo, vir para não ser servido, mas servir, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, que eu e você possamos ter o espírito de humildade para ver e reconhecer no nosso irmão as qualidades que eles possuem e esperar no Senhor. Se é que Deus tem uma chamada para a liderança em algum lugar, devemos deixar o agir de Deus, né? Não precisamos nos promover ou autopromover ou pagar uma promoção para que nós venhamos a ser reconhecidos, né? Essa questão hoje da mídia está muito em alta, né? As pessoas pagando por publicidade ou tentando até agir como no mundo, pagando marqueteiros e fazendo aí aquele meio do campo. Aquilo que é de Deus, ele vem como chuva temporã em serôdia, né? A chamada de Deus às vezes demora 20 anos, 30, 40 anos. Tem pessoas que são chamadas para trabalhar num período curto, como foi Estevão, e já vão embora dessa terra. Há outros que o ministério é mais longo. O importante é estarmos na vontade de Deus, é sabermos que ou reinando ou sendo servos, precisamos ser filhos de Deus. Então, meu irmão, não te apresse, não te precipite, busque ao Senhor a vontade de Deus, e o Senhor, que é poderoso, Ele pode fazer o que Ele deseja, né? Às vezes o objetivo de Deus é que nós venhamos a ficar mesmo na posição que estamos. Nunca seremos mais do que isso. E há pessoas que chegarão a lugares mais altos, mas todos nós seremos membros de um só corpo e devemos ficar alegres por aqueles que chegam a lugares que talvez nós desejaremos. Então, nessa lição, nós queremos já que você ressalte aí a questão da união, o sentimento de humildade, e que Deus possa estar abençoando aí a sua escola, você que está lecionando e você que está aprendendo. Ore por nós, estamos aí quase terminando mais um trimestre, e dessa feita esse ano, né? Esse é o nosso primeiro ano aí, trazendo as lições da Escola Bíblica Dominical, e esperamos que Deus nos dê graça para continuarmos nesse ministério do ensino. Então agradecemos a todos e queremos convidá-los para a semana que vem estarmos juntos aí na última lição do trimestre de 2019. Deus abençoe, irmãos, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e é uma bênção ter você conosco. Até semana que vem. E agora é a velhice, né?